O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta em nós, demonstra um certo receio por alguma coisa que nós precisamos fazer, geralmente por nos sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente, nós queremos reagir de alguma forma. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos reagir. Nós nos sentimos indefesos, nos sentimos fracos, nós nos sentimos acuados. O medo ele pode surgir das mais diferentes situações, seja por conta de uma pandemia como o Covid, ou mesmo pelo próprio coronavírus no nosso corpo. Isso pode desencadear o medo. Problemas no casamento, problema financeiro, problema na criação dos filhos, um carro que bateu. Bom, essa vida nos proporciona muitas situações de medo. O medo, ele é natural. O medo, na verdade, ele pode até nos ajudar, mas infelizmente também pode prejudicar. Quando temos medo em excesso, por exemplo, nós podemos nos sentir ansiosos. Isso pode desencadear uma depressão. Bom, a questão hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês é: eu posso escolher confiar em Deus? Porque nós sentimos medo. Mas será que eu consigo? Eu tenho forças de escolher confiar em Deus diante do meu medo, diante da adversidade? Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sou o pastor Sidney e na aula de hoje o tema é: eu escolho confiar em Deus. Será possível nós escolhermos confiar em Deus? Será que o Salmo 42, o versículo 11 pode de fato ser uma realidade em nossas vidas? O salmista ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, é o meu Deus. Eu olho para este versículo e eu vejo um certo combate ou uma certa luta contra mim mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por que estou tão triste? Essa é uma realidade de muitos de nós, e todos nós já passamos por este momento de tristeza, de abatimento na alma. E esta é a pergunta do salmista, e ele responde: põe a sua esperança em Deus. Por que eu digo que parece um combate? Porque dentro desse versículo mostra a realidade de quem nós somos ou quem nós precisamos ser. Nós somos pessoas fracas, pessoas que se abatem fácil, que a tristeza vem, que ficamos cansados, ansiosos, até mesmo deprimidos. Mas como cristãos, como pessoas que temos a fé em Deus, nós precisamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa verdadeira esperança. Eu escolho não estar abatido, eu escolho não ficar perturbado, eu escolho pôr a minha esperança em Deus. E essa escolha é uma luta que travamos internamente conosco. Eu creio que é possível escolher sim confiar em Deus. Davi, no tempo de aflição, ele também escolhia confiar em Deus. Nós vemos este exemplo em Salmo 56, o versículo 3 e o versículo 4, que diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja a palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Davi, ele admite que tem medo, mas ao mesmo tempo, ele escolhe, ele diz: eu confiarei em ti, no Deus que eu louvo. Deus, eu confio, eu não temerei. Não é arrogância de Davi ou petulância da parte dele. Apesar do fato dele ser um habilidoso guerreiro, de ter coragem, de ter enfrentado gigantes, grandes exércitos, havia momentos em que Davi, como qualquer um de nós, sentia medo. Em 1 Samuel, versículo 21, capítulo 12, a palavra diz: Davi teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Então, apesar de Davi ser um grande guerreiro, assim como nós, ele também sentia medo. E ele diz, no meio
deste medo que ele sentia. Eu confiarei em ti, eu não terei medo. Repetidas vezes nós vemos o salmista essa determinação de confiar em Deus no meio da adversidade. É por isso que pessoas que estão passando por grandes ansiedades ou até mesmo depressão, eu aconselho a leitura do livro de Salmos. Nós temos uma irmã aqui na Igreja Batista de Floresta que até hoje ela agradece porque eu indiquei a leitura do livro de Salmos e ela tem lido todos os dias o livro de Salmos e repetido a leitura no livro de Salmos. Isso tem ajudado ela a trabalhar a sua própria ansiedade ou a sua depressão. Aliás, os remédios têm até sido reduzidos da vida dela e glorificamos a Deus por isso. Então, os salmos, os livros de salmos, eles nos apontam essa confiança que nós precisamos ter em Deus, essa escolha de, bom, é difícil, é doloroso, eu choro, mas eu preciso confiar em Deus, eu preciso crer em Deus. Olha só a declaração do salmista no Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: eu não temerei mal algum. Isso equivale a dizer, eu confiarei em Deus e por eu confiar em Deus eu não vou temer nenhum mal. Nós vemos aqui a opção de confiar em Deus apesar das situações negativas. No Salmo 16, 8, ele diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado. A certeza do Salmo, mesmo no meio da dificuldade, é: Deus vai estar diante de mim. Eu não vou ser abalado, porque Ele está do meu lado. Ter o Senhor sempre diante de mim é reconhecer a presença dEle e a ajuda constante de Deus. Mas isso é uma coisa que eu e você, que nós precisamos fazer. Confiar em Deus. Saber que Deus sempre está conosco. Como Hebreus 13, 5 nos diz. Jesus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não há nenhuma dúvida de que Deus de fato, Ele está conosco. Mas temos que reconhecer. Precisamos ter a certeza de que Ele está conosco. Devemos escolher se creremos ou não em suas promessas constantes, sua proteção e seu cuidado. É confiar em Deus. Confiar não é algo que nasce de um dia para o outro, de uma hora para outra. Confiar requer tempo, requer intimidade. E é por isso que nós temos a palavra de Deus como um auxílio presente para conhecermos cada vez mais a Deus. Você não entrega a sua vida para qualquer pessoa. Você não deixa o controle da sua vida para um desconhecido. Você precisa conhecer. Você precisa saber quem é. Aliás, quando você pega um táxi ou um carro com uma pessoa desconhecida e esta pessoa está dirigindo com uma certa velocidade, você pode ficar com receio ou com medo. Agora, quando é uma pessoa que você já conhece, que você sabe que dirige bem e que tem um certo cuidado, você fica muito mais tranquilo ali no banco do passageiro. Então, a confiança implica necessariamente você confiar, ou você conhecer o objeto da sua confiança. Então, eu só posso confiar em Deus se eu o conhecer. Eu só posso escolher confiar em Deus se eu começar a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, o nosso Deus. E isso começa pela leitura da palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus que estão presentes na Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ler para vocês uma citação de Margaret Clarkson, que diz assim: começa sempre com um ato de vontade da nossa parte. Determinamos a crer na bondade, providência e sabedoria prevalentes de Deus e recusamos-nos a nos desviar. Não importa o que possa acontecer, não importa como nos sintamos. A Margaret, ela discorre aqui sobre como nós podemos chegar a um lugar de aceitação no meio da adversidade de nossas vidas. Começa sempre com um ato de vontade de nossa parte. De determinadamente nós crermos na vontade de Deus, na providência de Deus, na soberania de Deus, recusar, como ela diz, nos desviar o nosso pensamento do que realmente é importante, que é
confiar em Deus em meio a confiar em Deus no meio de qualquer adversidade. Não importa como nós estejamos, não importa como nós nos sintamos, não importa como esteja abatida nossa alma, mas eu escolho ter esperança em Deus, eu escolho confiar em Deus, independente da circunstância. Então, como eu coloquei, confiar em Deus é uma questão, sim, de vontade e não depende dos teus sentimentos. Você não pode, você está no meio da adversidade, o peso da vida está muito grande sobre você. Aí você vai dizer, eu não sinto confiança em Deus, eu não estou me sentindo bem para crer em Deus, eu não estou me sentindo, eu não consigo, eu estou precisando de oração pela minha vida espiritual. Não é um sentimento, é uma escolha que você faz. É você firmar o pé e dizer, eu escolho confiar em Deus e não nos meus sentimentos. Eu escolho confiar em Deus para me direcionar dia após dia. É ir além da angústia, da tristeza, da incredulidade. Eu escolho confiar em Deus. O grande problema aqui é que se eu não conheço a Deus, como de fato eu vou confiar nele no meio da tristeza? Eu vou me tornar um incrédulo, porque a situação já é difícil. Você não consegue pensar direito por conta das adversidades, do peso da vida. Você não vai conhecer a Deus simplesmente dizendo, eu preciso confiar em Deus. Você precisa ler a palavra dele antes de acontecer as situações difíceis. Hoje é um dia apropriado para que você possa ler a palavra de Deus, conhecer e continuar conhecendo a Deus, para que quando chegar o momento da adversidade, o momento difícil, você possa dizer, por que está abatida a minha alma? Mas eu ponho a minha esperança em Deus, porque nele eu confio, o meu Deus, o meu Senhor, a minha rocha, o meu protetor. Se nós pretendemos confiar em Deus, devemos optar por crer em suas verdades. Temos que dizer, eu confiarei no Senhor, embora eu não sinta vontade de fazê-lo. Você entende isso? Eu sei que muitas vezes nós queremos de fato confiar em Deus no meio da adversidade, mas lá no fundo nós sabemos que não confiamos o bastante. Mas não é para você desistir. É para você continuar dizendo, eu confiarei no Senhor e buscando ao Senhor no meio de qualquer situação. Confiar em Deus nos momentos, em tempos de adversidade, é um reconhecimento difícil. Não é fácil. Eu já passei por vários problemas difíceis na minha vida. E eu sei que não é fácil confiar de fato em Deus no momento da adversidade. Mas nós precisamos lutar contra nós mesmos e escolher confiar em Deus. Eu sei que não é fácil, como você escolher ir a uma loja ou não, ir a um shopping, comprar um sapato ou não. Não é algo tão fácil assim, porque exige fé de nossa parte. E a fé é um dos frutos do Espírito em Gálatas 5:22. Só o Espírito Santo de Deus em nossas vidas pode nos fazer olhar para a palavra de Deus e ganhar vida na palavra de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode gerar em nosso coração a fé. Nós podemos escolher, dependente do Espírito Santo, em confiar em Deus. E por isso que eu digo, somente quando você está com o Espírito Santo de Deus dentro de você, você de fato pode dizer estas palavras, eu confio em Ti, Deus. Portanto, meu querido irmão, a minha oração, meu pedido é que você não apenas creia no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, assim o Espírito Santo estará na tua vida, mas que você também se apegue às verdades da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e creia no que nas palavras que ali estão escritas, porque são promessas de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos escolher ser governados pelos nossos sentimentos, pela nossa ansiedade, pelo ressentimento ou pela nossa dor. Precisamos sim escolher confiar em Deus no meio de qualquer situação. Tem uma história que eu gostaria de narrar para você, que está no livro
do Jerry Bridges, que é base para os nossos estudos da EBD, John Newton foi o que escreveu Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. Ele viu um câncer matando lentamente a sua esposa, isso durou vários meses. E ele relata sobre esses dias o seguinte, eu vou compartilhar com vocês agora. Creio que foi mais ou menos 2 ou 3 meses antes de sua morte, quando eu andava de um lado para o outro no quarto, apresentando orações desconexas de um coração dilacerado pela angústia, que um pensamento de repente me saltou, com força incomum, no seguinte sentido: as promessas de Deus têm de ser verdadeiras. Com certeza o Senhor me ajudará, se eu estiver disposto a ser ajudado. Ocorreu-me que muitas vezes somos levados, por darmos consideração excessiva aos nossos sentimentos, a ceder a essa dor inútil, a que tanto nosso dever quanto nossa paz exigem que resistamos ao extremo de nossa força. No mesmo instante, disse em voz alta: Senhor, sou de fato impotente em mim mesmo, mas espero estar disposto, sem reservas, a que tu me ajudes. Esta frase, essa citação do John Newton, ela é muito importante para nós agora, como foi bem importante para mim quando eu li pela primeira vez, quando eu estava com Covid. Muitas vezes no medo, na ansiedade, na preocupação, nós começamos a orar e pedir coisas desconexas, orar, pedir, clamar a Deus, chorar, e muitas vezes não fazem nem sentido, nem nós mesmos compreendemos o que nós estamos fazendo. John Newton, ele diz que em um certo momento ele parou. E ele disse: as promessas de Deus só podem ser verdadeiras. O Senhor me ajudará, mas eu preciso estar disposto a ser ajudado, eu preciso me colocar à disposição de Deus para que Ele possa me ajudar no meio da minha necessidade. E a oração dele é: Senhor, sou de fato impotente em mim mesmo, mas espero estar disposto, sem reservas, a que tu me ajudes. Meu irmão, no momento da dor, da adversidade, talvez você esteja passando por isso agora. Se coloque à disposição de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Trabalha no meu coração, ó Pai. Livra-me dos meus medos, ó Pai. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Veja que John Newton, ele escolheu ser ajudado. Ele entendeu que no meio da dor, no meio daquele desespero que ele estava passando com a possibilidade da morte da sua esposa, ele entendeu que ficar com autopiedade, ou reclamando, ou murmurando, não iria levá-lo a lugar nenhum. Ele se voltou para o Senhor, sem pedir nada de Deus. Perceba que na oração dele, ele não pede nada de Deus, mas ele indica a sua disposição de ser ajudado. Estou aqui. Eu só peço que tu me ajudes. Então, o Espírito Santo o ajudou, dando vida às verdades da palavra de Deus na vida dele. Ele escolheu orar, ele escolheu ler a palavra de Deus, porque foram elementos essenciais, cruciais, para que ele recebesse a ajuda divina, para que ele pudesse confiar em Deus no meio daquela adversidade que ele estava passando. De fato, a esposa dele faleceu, mas a fé dele e a paz ele continuou a ter, mesmo diante de tamanha tristeza. Davi, no Salmo 56:4, ele diz: em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. No Salmo 34:4 ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não há conflito algum em dizer eu não terei medo e pedir de Deus para livrar dos nossos temores. Davi reconheceu que era a sua responsabilidade escolher confiar em Deus, mas também ele era dependente do Senhor para ter a capacidade de poder confiar em Deus. Entende isso? Parece uma via de mão dupla. Eu tenho medo, mas eu escolho não ter medo, eu escolho confiar em Deus. E Deus, ele vai atuar em mim para que eu possa confiar nele. Isso impede a dor? Não impede a dor. Não impede tristeza.
Confiar em Deus não significa que não experimentaremos a dor. Significa que crer em Deus, que é saber que Ele está atuando por meio de nós, por meio daquele momento doloroso, para um bem supremo. Nós talvez não podemos compreender, mas Deus compreende, Deus sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que adoram, que amam a Deus. Confiar em Deus significa voltar para as Escrituras Sagradas, para o que aquela palavra de Deus diz sobre a soberania, sobre a sabedoria, sobre o amor de Deus. Saber que Deus usa todos esses atributos, essas qualidades dele, com o intuito de trazer paz, o bem para nós e também para os nossos corações. Confiar em Deus significa que, acima de tudo, nós não vamos pecar contra Deus. Nós não vamos permitir que a incredulidade, que a desconfiança tome ou domine nossas vidas. Confiar em Deus significa que, com frequência, eu direi: Deus, eu não compreendo, mas eu confio no Senhor. Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim, que Tu estás à frente. Então, meu querido irmão, para concluir, pense sobre isto. Confiar em Deus se baseia no fato de que Ele é absolutamente digno de confiança. E você apenas saberá que Ele é digno de confiança se você conhecer a Deus. Hebreus 13:5 ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Devemos acreditar nestas promessas. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa à mercê das circunstâncias. Às vezes podemos perder a percepção da presença de Deus ou da ajuda divina, podemos até nos sentir sozinhos. Alguns salmos declaram isso, que estão sozinhos onde Tu estás, Deus. Mas nunca podemos ficar sem a confiança ou a certeza de que Deus está do nosso lado. Jó, em sua aflição, ele não conseguia encontrar a Deus. Ele chegou a dizer em Jó 23, de 8 a 10, mas se eu vou para o Oriente, lá Ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não encontro. Quando Ele está em ação do Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Jó, provavelmente, como acontece com qualquer um de nós, ele vacilava em sua confiança, vacilava em sua fé, ele tinha dúvidas. Mas aqui nós vemos uma afirmação de confiança de Jó. Ele não conseguia encontrar Deus em nenhuma parte, mas ele confia em Deus. Ele diz: bom, eu não vejo Deus em nenhum lugar, mas Ele conhece o meu caminho, Ele sabe por onde eu ando. Se Ele me puser em prova, eu serei aprovado como ouro. Jó, ele cria que, embora não pudesse ver Deus, mas que Deus estava cuidando dele. E Jó, ele faria de tudo para chegar ao fim daquela provação como um ouro aprovado, como alguém que passa por uma fornalha e passa aprovado por Deus. Então, meu querido irmão, independente das circunstâncias que você esteja passando, confie que Deus está do teu lado. Assim como Jó, cuide para que você seja também aprovado no meio das provações. Eu sei que você e eu, nós passamos por experiências parecidas como Jó, uns com maiores intensidades de sofrimento, outros menos, mas nessa aparente incapacidade de nós encontrarmos a Deus em algum lugar, em qualquer lugar, nós possamos falar como Isaías 45:15. Verdadeiramente Tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Em tempos de angústia, devemos nos agarrar nessa promessa de que o nosso Deus, Ele pode até estar escondido, mas é o nosso Salvador. É Ele que diz: não te deixarei, jamais te abandonarei. É por isso que 1 Pedro 5,17, ele chama para nós, ele diz para nós, ele nos convida: lancem
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós, Ele nunca nos deixará. Ele se importa com você. Ele não está apenas presente com você, mas Ele se preocupa com você. A presença de Deus é constante, não é ocasional, esporádica, mas é em todo o momento. Ele tem um cuidado tal pela tua vida, pela minha vida, que até os cabelos de nossa cabeça são contados. O seu cuidado, o cuidado de Deus, nós já aprendemos, temos aprendido isto na EBD. É soberano, é em sabedoria, é em amor. Então, vamos aprender a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E é uma escolha que você faz. Lance sobre Ele. Escolha confiar em Deus e colocar a sua ansiedade sobre Deus. Muito obrigado, meu querido irmão. Espero que esta aula tenha lhe ajudado. Convido você a orar comigo agora, neste momento. Senhor, eu escolho lançar a minha ansiedade sobre Ti, o meu medo, a minha preocupação, Senhor Deus. Eu escolho confiar em Ti. Ensina-nos, ó Pai amado, a crer nas Tuas palavras, a crer em Tua promessa, Senhor, e saber que Tu estás cuidando de nós, Tu não nos desamparas, Senhor. Quando a nossa alma estiver abatida, quando estivermos perturbados, ó Pai, que possamos pôr a nossa esperança em Ti, o nosso Deus, o nosso Salvador, Senhor. Que a Tua alegria, Senhor, esteja em nossas vidas, ó Pai. Alegria de saber que o Deus eterno é o nosso Pai, não nos abandona, sempre estará do nosso lado. Obrigado, Senhor. Assim eu oro agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Confie em Deus em todos os momentos, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe.